Olá, meu nome é Patrícia Souza, eu sou doutora em Ciência da Religião e esse é o canal Religião Material, um canal de estudos das religiões a partir dos seus aspectos materiais, ou seja, tudo aquilo que é percebido pelos nossos cinco sentidos: vestuário, música, arquitetura, iconografia, comida. Então, hoje, que é dia de finados, é claro, a gente não pode deixar de falar nesse tema que é tão caro ao estudo das religiões, que é a morte. Então, as religiões, ao longo da história da humanidade, têm interpretado esse evento de diferentes maneiras e têm tratado materialmente, a morte de diferentes maneiras através de diversos rituais. Alguns visam encaminhar o morto, outros transformam esse morto num ancestral, alguns querem dar uma continuidade à existência daquele que se foi. Então, a gente hoje vai dar uma olhadinha nesse aspecto e eu começo aqui por essa imagem, né, de Nanã, que é, né, uma deidade do panteão iorubá e que está relacionada aos ritos dos mortos e ao domínio dos mortos. Então, na mitologia iorubá, Nanã é aquela que empresta a lama, o barro, para a confecção dos corpos dos seres humanos, e de acordo com essa mitologia, quando a gente morre, a gente tem que devolver esse material para Nanã. Então, né, essa é uma das razões pelas quais ela rege esse mundo daqueles que se foram. O que é muito interessante é que no preparo das oferendas, das comidas para Nanã, né, já que o candomblé é uma religião que fala muito da questão das comidas, as comidas de Nanã não podem ser preparadas com a utilização de metal, então nem panelas, nem facas, porque Nanã em tese, é um orixá muito antigo, de um tempo onde não existia ainda o uso dos metais. Então as panelas têm que ser de barro, os utensílios de madeira. Então essa é uma das supostas quizilas, né, ou proibições, interditos relacionados ao culto de Nanã. E aí, já que a gente começou aqui, né, falando um pouquinho do candomblé, a gente vai mostrar essa imagem do axexê. O axexê é esse rito, né, fúnebre do candomblé, aonde são servidas comidas, né, tanto para aquele que se foi, que vai se tornar um ancestral, especialmente dependendo do grau de iniciação dessa pessoa, como também para os orixás dessa pessoa, para os orixás ligados à morte, aos ritos funerários. Então é muito interessante a gente ver aqui, né, várias comidas, como é muito característico do candomblé. Mas não é só o candomblé que, né, trata dessa maneira, né, que oferece comida aos mortos. Aliás, esse é um hábito bem antigo na história da humanidade. Então, como a gente vê nessa próxima imagem, a gente tem aqui um documento arqueológico e mostra a foto dessa tumba aonde o morto é enterrado com várias comidas, né? Então esses potes todos, né, tinham aí vestígios de comida, o que é muito interessante, né? Mostra talvez esse desejo humano de uma continuidade, de uma mudança de mundo, mas que de alguma maneira aquilo que, né, que animava, né, aquele corpo, de alguma maneira ainda está presente e ainda se alimenta. Então, talvez, se a gente pensar aqui em termos de religião material, quando a gente fala de comida, de dar comidas aos mortos, talvez seja um dos aspectos que mais mostre o quanto as religiões são materiais, porque apesar da alma ser algo imaterial e da morte, né, colocar uma finitude a esse corpo, né, ainda existe essa questão da comida em muitas religiões, como a gente vai ver aqui. Então, algo ainda se alimenta, ou talvez as comidas, né, de alguma maneira exalem algum tipo de energia, enfim, as interpretações são muitas, e os rituais aonde os mortos comem também são muitos.
Como a gente vê aqui nessa tumba egípcia de 1380, antes da Era Comum, essa imagem está mostrando vários serviçais levando comidas para a tumba desse morto. Então a gente vê aí os peixes, as aves, essas tigelas que tem várias comidas, as uvas. Então aqui é como se fosse um registro das comidas que são enterradas juntos com os mortos, claro, os mortos importantes, né, aqueles que têm aquelas tumbas elaboradas, né, e as comidas que são lá deixadas para esse morto se alimentar nessa outra vida que começa após a morte. Aqui a gente tem também no budismo várias reverências aos mortos, né? Contando aí com as comidas. Então a gente tem essa casinha pequenininha chamada Phi no budismo tailandês, que é onde, em tese, né, os espíritos dos mortos, dos ancestrais, habitam, e nessas casinhas são oferecidas várias comidas, mas principalmente arroz, água e incenso, né? Geralmente, né, no Oriente, o arroz está muito presente enquanto oferenda, a água também. E aí a gente observa a mesma coisa aqui nesse budismo, nessa oferenda do budismo japonês, onde a gente vê essa tigelinha com arroz cozido e os dois hashis em pé, o que é um símbolo para um morto. Então, se a gente for aqui num restaurante japonês, nunca coloquem o hashi dessa maneira, porque é muito deselegante. Você está fazendo aí uma referência aos mortos, né? Então, é uma falta de respeito, né? Se a gente não está nessa ocasião. E a gente vê aqui, né, o incenso, a água, né? Então, são padrões comuns aí desse budismo, do Extremo Oriente. Talvez para nós aqui ocidentais, né, o exemplo mais comum dos mortos que comem, possivelmente é a Fiesta de los Muertos, que é o dia de finados que acontece no México, que também é em 2 de novembro, né, como acontece hoje aqui no Brasil. Então, nesse dia, as pessoas levam, é muito comum as pessoas levarem nos cemitérios não só flores, mas comidas para os seus mortos, comidas, bebidas, e as pessoas passam a noite no cemitério, ou rezando, ou conversando com os seus mortos, né? Os cemitérios ficam cheios nesse dia, das pessoas levando as comidas. O que é muito interessante é que a visita ao cemitério, o próprio cemitério, a questão das velas, né, as flores, é um ritual bastante cristão, mas a questão da comida é uma influência indígena que persistiu ao longo do tempo. Então, apesar de ser um ritual cristão, né, a visita ao cemitério, né, essa homenagem aos mortos no dia 2 de novembro, a comida, a oferenda da comida para o morto é um resquício do ritual indígena. Então a gente, né, vai vendo aí pela materialidade, né, essa mistura das religiões. Né? As religiões são sempre muito dinâmicas, elas vão, né, mudando e assumindo outras características ao longo do tempo. E aí a religião material ajuda a gente a observar aquilo que sobrevive, essas trocas, essas negociações. Então a gente vê aqui, né, nessa época, é muito comum encontrar nas padarias o pan de muerto, que é esse pão que está atrás na fotografia, que tem esse formato específico como se fossem ossos, então está representando aí os ossos do morto, e essas caveirinhas coloridas de açúcar, né, que são doces que também vendem nas padarias nessa época do ano. Então as pessoas consomem isso, elas levam para o cemitério, outras fazem altares nas suas casas, homenageando os seus mortos. Então, por essa materialidade, a gente observa que para os mexicanos, o Dia dos Mortos é uma espécie de reencontro com aqueles que se foram. Então, é um encontro marcado, ou no cemitério, ou nas casas, onde esses mortos vêm para comer junto com os vivos. Então, né, além dessas comidas específicas, também são preparadas, né, aquelas que são levadas no cemitério são as comidas favoritas
dos mortos. Então, é uma grande confraternização entre mortos e vivos que acontece durante esse dia. E o que é muito interessante é que essa é uma festa religiosa, mas que acaba inspirando toda a cultura mexicana e toda a cultura mexicana fora do México. Então, aqui é um restaurante mexicano que fez um cardápio especial, inspirado nessa ocasião que é a Fiesta de los Muertos. Então, a gente vê aí, né? Não é uma ocasião religiosa, mas é inspirado na religião. Então, está aí modelando a cultura mais uma vez. O que fica muito evidente é que os mexicanos não tratam o Dia dos Mortos com tristeza, mas com alegria, por esse reencontro. Então, tudo é muito colorido, tem muita comida, né? O pan de muerto, né? E os docinhos têm açúcar. Então, é uma maneira diferente, né? Tem um sentimento diferente nessa forma de lidar com o Dia dos Mortos, com a passagem daqueles que se foram. Muito interessante também essa animação da Disney, né, que se chama Viva, a Vida é uma Festa, né, inspirada nessa cultura da Fiesta de los Muertos e que mostra, né, esse encontro onde o cemitério é uma mediação, onde a comida é uma mediação entre mortos e vivos. Então, esse é o tema de hoje, né, homenageando, né, aqueles que se foram no dia de finados, a partir da religião material. Eu espero que você tenha gostado desse tema, deixe o seu comentário e até a próxima.